de estar aqui com vocês. Pegamos um trânsito pesado de Novo Hamburgo para cá, mas chegamos bem, graças a Deus. E estava acompanhando parte das palestras já da manhã, né? E é muito importante esse espaço para que possamos conversar sobre a educação, sobre o que está acontecendo no nosso país e na educação dos nossos filhos, né? Na educação dos nossos filhos. Talvez alguns digam já não temos filhos na idade escolar, mas são as nossas crianças, né? Que estamos deixando para que continuem o futuro do nosso país, do nosso legado, tudo aquilo que nós estamos construindo. E aquilo que nós construímos hoje é o que vai permanecer para a vida. Então, é importante que a nossa construção seja efetiva, que a nossa construção seja algo proposital, intencional, né? Quando nós falamos de construção, estamos falando de algo que nós programamos, planejamos, arquitetamos, né? Imaginamos primeiro, desejamos que a nossa construção seja dessa maneira. Então, ali vamos aos planos, preparamos o projeto para que possa ser efetiva. E não deve ser diferente na educação. O que é que nós queremos deixar aos nossos filhos? O que é que nós queremos deixar às nossas futuras gerações? Devemos ser conscientes e devemos ser intencionais naquilo que queremos deixar. Não assim, aconteça o que acontecer, o futuro dirá, né? Ao azar. Não. Ok. Já viram que eu não sou tão brasileira assim, né? Eu estou morando em Ivoti há 13 anos. Sou casada com Everton, como eu já falei falado. Um relato muito lindo sobre a minha vida. Eu estava pensando, sou eu mesma tudo isso? Obrigada. Meus pais, meu pai também é brasileiro natural de Rolante, mas eu nasci e cresci no Paraguai. E estamos em Ivoti depois de um acidente de trânsito que sofremos estando no Paraguai. E meu marido fraturou a cervical, ficou 4 meses na UTI. E depois ele foi para casa, teve alta, sem recuperar nada dos movimentos do corpo, tetraplegia completa. E para complicar um pouquinho mais, utilizando aparelhos para respirar. Ligado nas 24 horas. Então, nossa casa é uma UTI, nosso veículo é adaptado, mas a vida não para, a vida segue. Temos 2 filhas maravilhosas, uma com 18 anos. Agora, ontem se formou no magistério, então tenho mais uma ali que vai continuar legado, né? E a Rose, que está com 14 anos, ela é musicista, toca na banda da igreja, assim como a Karen também. Então, a vida não para, nós viajamos bastante, com meu marido na situação que ele está também, viajamos bastante, vamos ao Paraguai uma média de 2 vezes por ano, sempre que possível. E o trabalho, assim que, como o ambiente e a disposição de tempo me permitem, então eu estou sempre servindo a comunidade e trabalhando com as crianças, com as famílias. Então, onde há portas abertas, eu estou entrando. Então, muito obrigada por essa porta aberta. Acho que já falei demais. Se querem perguntar alguma coisa... Mais um pouquinho, por favor. Posso falar mais uma pergunta? A Ana está aqui sempre tem uma boa pergunta, né, Ana? Pois é. Então, eu vou para a parte prática. A Césia, a cooperativa Edelweiss, olha que nome lindo, né? Edelweiss é uma música que me lembra a Noviça Rebelde, né? É linda. Né? E essa entidade é uma entidade com princípios cristãos conservadores, já tem até uma escola própria. Tá? Eles estão muito avançados na parte da organização que nós precisamos ter. Eu cito sempre o exemplo de Ivoti, porque eles têm um projeto que se chama Pais Atentos, que é simplesmente fantástico e muito simples de aplicar e muito fácil de replicar nas outras cidades. Ou seja, através desse projeto Pais Atentos, nós, pais comuns, que a gente pensa, poxa, como é que eu vou fazer alguma coisa eu sozinho?
esse projeto te ensina exatamente o que fazer. Então, eu gostaria muito que tu explicasse, explanasse bem como funciona o Pais Atentos, porque se trata de tu encontrar pais em cada escola, né? E esses pais se tornam atentos e eles trabalham atentos a qualquer coisa que aconteça nessa escola. A partir daí, se acontecer alguma coisa, não é o pai sozinho que vai agir. Eles vão agir em conjunto e, se precisar, eles juntam os demais pais do colégio e, se precisar, mobilizam toda a rede. Não é mais um sozinho. Isso muda completamente a situação de confronto ou de enfrentamento de um problema que esteja acontecendo naquela escola, com uma situação. Entenderam como funciona? Isso é fantástico. Eu gostaria que a Césia, né, que é uma revelação da área de educação do Rio Grande do Sul para nós, que nós não conhecíamos, passamos a conhecer, ela tem essa capacidade, é presidente dessa entidade, tem essa capacidade de fazer com que isso possa ser replicado para outras cidades, e eu fico com essa sugestão, né, que tu explique como replicar esse projeto em outras cidades. Certo. Então, para contextualizar um pouco, eu sou capelã escolar e faço atendimentos individuais em algumas instituições em Novo Hamburgo e em Poti. São projetos em parceria com a prefeitura, com algumas instituições, por exemplo, a 25 de julho de Novo Hamburgo estadual, trabalhamos também abertamente ali. Na preparação da capelania escolar, estudamos bastante sobre leis, sobre os direitos que os alunos têm, sobre o direito que os pais têm, sobre o direito que os docentes têm, para poder entender bem como funciona toda essa dinâmica e não extrapolar limites, nem nós como capelães e os professores ou a família também não. Então, aconteceu no ano passado, dia 6 de setembro, uma mãe me ligou e me disse assim: ouviu o que está acontecendo na escola? Uma escola particular na cidade de Poti. E eu disse o quê? Aí ela contou uma série de coisas que vocês sabem que acontece, né? Ela disse: precisamos fazer uma reunião e precisamos conversar sobre alguma estratégia, porque isso não pode continuar assim. Então, no feriado, dia 7 de setembro, nós reunimos 3 mães. Começamos a conversar. O que vamos fazer? Começamos a anotar todos os problemas que sabíamos que a nossa escola estava apresentando. Todas as queixas que já ouvimos de outros pais, começamos a anotar. Então, a primeira coisa que pensamos foi assim: o que diz o regimento interno da escola? O regulamento interno, o regimento interno, né? O que diz o projeto pedagógico da nossa escola? Temos o regimento interno? O que diz no contrato de matrícula que fizemos quando inscrevemos os nossos filhos, quando matriculamos? E fomos investigar e não encontramos regimento interno, não encontramos projeto político-pedagógico, não encontramos no contrato de matrícula as informações que nos davam a entender o nosso direito como pais. Então escrevemos, aí nesse dia decidimos fazer um grupo de WhatsApp, finalizamos o dia com 9 pais no grupo. A reunião foi de 3, terminamos o dia com 9. Em seguida, os pais começaram a saber, né, a ouvir, um foi falando para o outro e foram entrando no grupo. Ligamos para a escola e pedimos uma data para a reunião com a direção e foi marcada para uma semana depois. Então, agendamos. Tal dia, vamos ter a reunião na escola. Os pais que quiserem acompanhar, por favor, passem as suas queixas aqui no grupo. Vamos listar as nossas queixas, fazer um ofício para apresentar. E todos os pais que concordarem com esse ofício, então vão estar assinando. Fizemos isso. Em uma semana, nosso grupo foi para 60 pais. 48 assinaturas com CPF levamos na reunião. 22 pais aproximadamente nos acompanharam. E fizemos ali nossa primeira reunião. Não foi fácil, mais de 2 horas de conversa, mas tudo na diplomacia. Não houveram pais que disseram: vamos fazer um panelaço no portão da escola, vamos fazer panfletos, vamos chamar jornais, e muitas
optamos pela diplomacia. Vamos conversar com a nossa instituição. A nossa escola em si é considerada uma escola cristã, evangélica. E, bom, resumindo a história, quando os outros pais souberam que nós havíamos apresentado o nosso ofício assinado, começaram a entrar com mais vontade. E fomos, em 15 dias, estávamos 140 pais no grupo. Fizemos 6 ofícios e ali reivindicamos o regimento interno da instituição, que estava vencida há quase 10 anos, não havia sido renovada, e por lei deve ser renovada a cada 2 anos. É o direito dos pais saber o que é que rege a lei da instituição. O regimento interno é um documento que deve estar disponível para todos num lugar bem visível, já seja para delimitar os compromissos, né, os direitos e obrigações, tanto da instituição como da família. Então, nós não sabíamos como agir, porque não tínhamos um documento que nos dizia como agir. Quando começamos a pedir, então, eles tiveram que disponibilizar, tiveram que correr atrás. Levou mais de um ano, mas eles disponibilizaram o regimento interno, está no site, podemos ver ali. Não havia nessa escola também grupos de pais, associação de pais. Então, tudo isso começamos a pedir. Muita coisa melhorou, muita coisa ainda está em processo. Assim como esse grupo permaneceu, os pais continuam trocando ideias e sempre que necessário se aproximando da instituição para conversar. Outros pais de outras cidades também ouviram falar sobre nosso movimento e começaram a nos procurar para saber como foi que conseguimos tal façanha. E eu parei para pensar, como foi na verdade? Assim, dizer que vou fazer uma regra de como aconteceu, descrever a receita, não. O que aconteceu foi que os pais viram que a coisa estava feia e disseram, não podemos ficar com isso, vamos fazer alguma coisa. E nos mobilizamos. Nós, como pais, temos direitos, muitos direitos assegurados por lei, e eu anotei algumas. Encontramos, por exemplo, no artigo 226 da Constituição Federal, que diz o seguinte, se querem passar ali no slide, na segunda página, diz assim: a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. No artigo 227 diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é o que diz a nossa Constituição. Então, vemos aqui que a lei nos dá o direito e diz ali que a família é o núcleo mais precioso da sociedade. Se nós temos uma família bem estruturada, uma família acolhedora, uma família atenta, nós vamos ter filhos saudáveis e, em compensação, nós vamos ter uma sociedade saudável também. Não há no mundo sequer um lugar melhor que o seio da família. O ser humano pode correr para qualquer lado, pode inventar, desbravar, pode conhecer o espaço, mas quando ele volta para casa, ele se sente no lugar mais seguro do mundo. A família é aquela base, aquele lugar onde a pessoa sente que ela é viva, que ela tem essência, que ela tem uma raiz, que ela tem um lugar de onde ela surgiu. Ela não surgiu do nada, do azar, da casualidade. Embora na sociedade tenhamos pluralidade de configurações familiares, né? Sabemos agora que tem mães solteiras, pais solteiros, porque a lei diz que é pai e mãe, homem e mulher, com uma só prole, é considerada família, mas também tem um artigo que diz que um pai, no inciso 4 do artigo 226, diz: entende-se também como entidade familiar
a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Tá? Sabemos que tem avós que cuidam dos seus filhos, dos seus netos, né, tios, dindos e inúmeras configurações familiares. Mas o artigo 3º da Constituição, o inciso 3º do artigo 226 diz: é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Homem e mulher com seus filhos. Isso é o que descreve a Constituição. Trabalho. Também no grupo nós participamos do Corai. Eu tive a experiência ao vivo de como a gente foi recepcionado. Inclusive nós temos uma delegada lá no Nacional, que é a Lívia, nossa colega. Tá? Mas eu quero só fazer um breve relato de como eu interagi no Corai, porque eu estava no eixo número 1. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção lá foi a questão do voucher, que aquele pessoal era totalmente contra. Assim, eles querem porque querem a educação totalmente para eles. Não há uma chance, assim, não há uma abertura que possa ser feita para que nós mesmos possamos escolher, pelo menos o voucher seria uma possibilidade de a gente pelo menos escolher uma escola para nossos filhos que fugisse da doutrinação pública. Nem essa eles permitem. E quando indagava eles sobre isso, eles retornavam que como eles poderiam controlar o que estava sendo ensinado. Então, ou seja, a resposta é muito pior, né? Mas assim, eu vou voltar para a pergunta principal. A minha pergunta se volta para como a gente consegue implementar esse teu projeto aqui na nossa região, sabendo que para isso nós precisamos de professores. E os professores no Instituto Edelweiss, né? Como a gente colocaria uma franquia aqui, uma espécie de franquia aqui em Caxias, no Instituto Edelweiss. Mas a minha pergunta também se refere, nós precisamos de professores. E a grande maioria deles tem essa linha voltada para a esquerda, para essa doutrinação, né? Eles já foram também doutrinados por sua vez. Como a gente consegue reverter isso? Como a gente consegue colocar essa tua ideia, esse teu projeto aqui? E como tu conseguiu lá, né? Muito bom. É fácil. Querer fazer. Foi o que nos motivou, porque é boa vontade. E isso eu vejo que o pessoal está começando a ter uma vontade. Então, nós apresentamos 6 ofícios na nossa escola, fizemos várias reuniões, mas efetivamente não tivemos a resposta que a maioria dos pais queriam, né? Então começaram a dizer assim: a solução é outra escola, que tem o nosso modelo, que tem nossos ideais, que trabalha com profissionais que nós escolhemos, que nós sabemos como ensinar o que é certo. E essa ideia começou a se desenvolver, começou a surgir. Eu, por um momento, do outro lado do grupo, né, do lado de cá do grupo, porque era só mais uma mãe no grupo, eu pensava assim: ok, abram vocês a escola, vocês que são ricos, empresários da cidade, né, pensando aqui, não tem nada a ver comigo. Mas aconteceu que o grupo de pais, como eu comentei, começamos com três mães. Tá? Eu, uma mãe que era fonoaudióloga e uma outra que era conselheira tutelar, e nós 3 tínhamos filhos na instituição. Então começamos a pensar nessa questão. Aí eu já estou dando a dica para vocês, tá? Juntem 3 pais. Vamos fazer um grupo de pais atentos? Começa por aí. Então, qual a situação da nossa escola? Quais são os problemas? Vamos listar os problemas da nossa escola. Onde está o regimento interno? Onde está o projeto político-pedagógico? O que diz ali? Como nós podemos? Como os pais podem interagir com a escola? Há movimento de pais na nossa escola? Podemos conversar com o grupo de pais, com a APM? E eu sugiro, e eu bati muito nessa tecla, sempre que tive a oportunidade de falar nas nossas reuniões, por favor, gente, vamos na diplomacia, não vamos fazer escândalo. Por quê? Porque os nossos filhos estão nessa instituição.
instituição. Não podemos constrangê-los, não podemos ridicularizá-los e expor eles a vexame, né, expor eles a mais bullying, porque sabemos que eles estão num ambiente hostil. Então, assim que os professores, assim que os alunos perceberem, identificarem quais são os pais que estão se mobilizando, eles vão identificar aquele filho também, aquele aluno, e eles vão ficar marcadíssimos na instituição. Então, por isso é muito importante toda a conversa ser com respeito, com educação, né? Não queremos tirar nosso filho da instituição, gostamos da nossa instituição, queremos que nossos filhos continuem estudando aqui, escolhemos essa instituição por vários motivos. Estudei nessa instituição, me formei aqui, meus filhos tinham sonho de estudar nessa instituição. Então, temos uma série de fatores positivos que nos impulsam a conversar pacificamente com a nossa instituição. Então, em algum momento, os professores começaram a dizer: se eles estão contentes, né, a instituição começou a dizer: se eles estão contentes, retirem seus filhos da instituição. Mas não conseguimos vaga em instituições que processem uma educação que prestigiamos, né, que desejamos. Não conseguimos vaga nessas instituições, vaga para todos os pais. Imaginem, 140 famílias, com uma média de 2 filhos cada um. Né? De um dia para o outro, conseguir vaga para mais de 200 alunos. Sei que teve uma boa quantidade de alunos que foram retirados dessa instituição e foram para outras instituições. Voltando para a história da escola. Então, começamos a nos reunir. E um senhor nos deu a dica. Eu digo assim, Deus viu que nós estávamos com o coração sincero, querendo alguma coisa em favor dos nossos filhos, que a nossa luta era legítima, honrada, honrosa, né? E ele disse: eu vou dar uma força para vocês. E veio um senhor lá de São Paulo. Ele trabalha com um projeto de robótica, mas ele já tem experiência com escolas, e ele disse assim: eu vou dar uma dica para vocês. Abram uma cooperativa. Capital inicial. É muito diferente que associação ou que escola particular. Uma cooperativa vocês não vão gastar muito. Vocês são, olha o que ele disse, vocês são 140 pais, imaginando, né, os pais ricos da cidade. Vocês são 140 pais, cada um entra com 2 mil de toda parte, vocês vão ter 280 mil, vão entrar bombando com uma escola nova na instituição. Nós fomos à loucura, foi de um dia para o outro assim, voamos. E aquilo brotou de verdade no nosso coração com aquela dica. E começamos a investigar o que precisamos. E os pais já estavam ali. Começamos a fazer reuniões, começamos a ver como funciona uma cooperativa. As pessoas começaram a dizer: cooperativa? De onde cooperativa? Por que cooperativa? E nem eu sabia por que cooperativa. E fui indo pela dica e pela fé e com a intenção de fazer alguma coisa decente. Fomos trabalhando a ideia, investigando, todos começaram a cooperar. De repente os pais perceberam assim: até abrir a 5ª série, minha filha não vai estar mais na escola. E aí começaram a se retirar. Pois é, assim, disse meu filho, 3 anos para ter o 8º ano. Meu filho já vai estar fora da escola, então para mim não é viável. Estou fora também. E o grupo se reduziu. Mas conseguimos 20 pais, todos pobres. Ninguém é rico, ninguém é dono de uma multinacional, ninguém é dono de uma empresa grande, nem empresa pequena lá em Cotim. 20 pais. Decidimos começar com um capital inicial de 40 mil. Corrimos atrás de um aluguel, de uma sala onde pudéssemos ter no mínimo 3 salas. Pede que no mínimo. Vamos investigar também o que o regulamento municipal diz acerca de educação infantil. Por quê? Para abrir uma escola, nós precisamos primeiro estar credenciados na educação infantil, que é municipal. Então, precisamos nos enquadrar no regulamento municipal para a educação infantil. Pegamos uma cópia e começamos a trabalhar de acordo com aquele regimento, né? Com aquele edital. Item por item, metragem, vamos ter as metragens aqui, vamos ter portas, vidros, vamos ter, essa sala específica, essa aqui, vamos alugar essa tanto, dá. O que precisamos? 20 carteiras, né? Vamos mandar fazer, vamos comprar. Decidimos mandar fazer, que ficava mais viável. Professores, quem vai trabalhar? Pegamos
professores que foram formados no magistério estavam buscando emprego. Mente fresquinha, não estavam contaminados ainda com essa ideologia, né, com essa corrente. Para magistério, no nosso município, para a educação infantil, podemos trabalhar com magistério. Então, ok, eu acredito que todos os municípios trabalham educação infantil, educação inicial até 5º ano, ainda é permitido ser trabalhado com magistério, professores de magistério. Então, nós temos 2 professoras do magistério formadas, temos uma pedagoga, que são sócios da cooperativa, sócios que entenderam a missão, o propósito. Temos uma auxiliar que está terminando o magistério, que pode ser auxiliar, né? 2º, 3º ano do magistério pode trabalhar como auxiliar. E temos uma psicopedagoga. 5 profissionais que estão ali, em primeiro lugar, com paixão, com amor, semeando uma semente que com o tempo vamos ver o resultado. Então, fomos credenciados para a educação infantil 4 e 5 anos. Nós, particularmente, não abrimos creche. Menores que 4 anos não recebemos porque não é o nosso objetivo. Nós queremos a educação fundamental. Tá? Então, não abrimos, não preparamos, não gastamos energia nem recursos com creche. Fomos direto para a educação infantil. Assim que foi credenciado, então liberamos as inscrições e começamos já a preparar para 4 e 5 anos. Mas trabalhamos, antes de ser credenciado, começamos a trabalhar com contraturno. Atividades extra-classes, música, artes plásticas, cozinha criativa, espanhol. O que você sabe fazer? Carpintaria? Vamos dar aula de carpintaria para nossas crianças? O pai da cooperativa tira uma hora do seu dia para ir lá, estar ali dessa semana para ir lá estar dando uma aula. Nós cobramos uma taxinha, né? Nosso valor é R$47, uma tarde ou uma manhã, e a família pode escolher. Com isso já começamos a promover a nossa instituição. Tá? E foi muito rápido. Então, nossa primeira reunião dos pais atentos foi 7 de setembro. 3 meses depois, 7 de dezembro, estávamos com o nosso estatuto criado para a escola. Tá? Agora, 7 de setembro fez 1 ano. E já o estatuto aprovado, foi aprovado em março, porque tem todo um processo, tem que entrar na rede SIM, né? O processo de registro, até sair o CNPJ. Fizemos a inauguração em abril e começamos a trabalhar com atividades extra-classe, e ali começaram os pais a conhecer, a saber as nossas ideias. Optamos pelo modelo de educação abordagem por princípios, que é uma educação cristã. Não somos uma escola confessional, somos uma escola cristã de abordagem por princípios. Trabalhamos sim fundamentados na Bíblia, trabalhamos sim os ideais da família, porém não temos uma denominação, por exemplo, escola batista, ou escola luterana, ou escola católica. Não temos essa denominação. Todos os profissionais que vão trabalhar precisam ser sócios. Todos os pais que vão colocar o seu filho para estudar na instituição precisam ser sócios da cooperativa. Isso é porque o regulamento ou a legislação para uma cooperativa, ela diz que a cooperativa ela trabalha em cooperação. Eu te ajudo e tu me ajuda. Então todos devem ser parte dessa cooperativa para que possa ter essa interação. Muitos impostos diminuem, eu não vou poder citar todos esses impostos, mas temos impostos bem menores por ser cooperativa, temos facilidade de crédito por ter capital inicial, né? E outra questão é que, como cooperativa, não trabalhamos com carteira assinada. A cooperativa não assina carteira. Até pode assinar carteira para um terceiro, porém o imposto também vai ser bem alto por isso. Aí está a dica, né? De os pais fazerem um grupo, começar a trocar ideias e ver o
podem contribuir. Como o nosso capital inicial seria 40 mil, a legislação diz que nenhum sócio pode ter mais que 30% do capital inicial. Então, nós delimitamos que nossa cota parte máxima seria de 10 mil reais. Então, os sócios da cooperativa entram com a cota parte mínima de 1.000 reais, podendo optar por outro valor, 2, 5, no máximo 10. Foram 2 pais que conseguiram dar 10 mil reais, outros deram 5, outros deram 2, mas a maioria deu 1.000 reais, né? Uma cota parte. Os pais que estão se inscrevendo agora, eles, para não assustar, queria dar uma contribuição de 1.000 reais. Não, esse valor é parcelado em 12 vezes dentro da matrícula. Não assusta ninguém. Questionamento a César. Meu nome é Danisa Sulzbacher, sou de Porto Alegre, faço parte da equipe da FAMPEC, né? A gente está organizando a criação de grupos em todos os estados do Brasil. E eu estou passando hoje por essa experiência. Tenho um filho de 13 e outro filho de 16. Um está no 7º ano, o outro está no 2º ano. E eu já estou mobilizada, né? Eu tenho um grupo de pais conservadores, porque hoje eu entendo da mesma forma, e depois eu quero conversar um pouco melhor contigo. Eu estou em busca desse colégio, né, em Porto Alegre, não tenho. Tem uma escola cristã, que é da igreja que eu congrego, e infelizmente eles já estão há anos e eles não conseguem criar o ensino médio, né? E um dos questionamentos que o meu filho de 13 anos fez foi justamente esse. Ele está disposto a trocar, mas ele disse, tá, mamãe, e aí depois, né, termina o nono ano e para onde a gente vai? Ele vai voltar no colégio, né? Então, assim, eu gostaria de trazer, além dessa experiência, porque eles estão vivendo bastante essa questão de doutrinação das escolas, a questão que tu falou sobre a bibliografia. Meu filho, no 2º ano, a turma dele teve uma leitura obrigatória, não sei se tu conhece, Persépolis. Nesse livro, eles falam sobre, eles ovacionam Fidel Castro, Che Guevara, Lenin, comparam, inclusive, uma das falas, eu me divertia vendo como Deus e Marx eram parecidos, o cabelo do Marx era um pouco mais crespo. Sabe? Então eles comparam Deus a Karl Marx. E a gente chegou a buscar, a conversar com a diretora. Eu me indignei, né? Coloquei nesse grupo da tua informação dos pais conservadores a ideia da gente conversar em grupo com a direção. A direção é conservadora, é uma escola católica. E a diretora simplesmente ela falou assim, não, cada pai que se sente incomodado que marque uma hora particular, justamente para a gente não criar aquela força, né? E a justificativa que ela me deu foi que é um livro em quadrinhos, sabe? Então, assim, ó, já cria uma questão de leitura preguiçosa, né? Eles não têm toda aquela questão de uma leitura mais informal, né? E o que ela me disse em relação à bibliografia também que tu falou, que provavelmente seja esse o argumento, que são bibliografias que são abordadas no vestibular da UFS. Então eles pegam, dentro das bibliografias que são cobradas no vestibular, eles pegam bibliografias e colocam dentro das escolas. E aí o que a gente vai fazer em relação a isso? Se para entrar numa universidade federal, eles já passam na base por essa questão da doutrinação através das leituras obrigatórias. A gente teve agora o Enem, né, e muitos comentários eram justamente esses. Poucos assuntos de gramática, de língua portuguesa mesmo foram abordadas, e questão mais de doutrinação é que foi colocado, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Uma ideia, uma luz. A nossa sessão de perguntas vai ser encerrada por enquanto, mas a gente retoma, tá bom?
porque o aluno já está na sala e o aluno já está na sala para entrar. Eu não sei tecnicamente como será para nós essa experiência, né? Se nós vamos conseguir ouvir o aluno e depois a pergunta da Danusa vai ser respondida. Só escreve a perguntinha, o Edson também vai fazer a pergunta, não sei se mais alguém, enfim, mais uma pergunta. Então tem várias perguntas para a Césia na sequência. Era para ter bastante nada de perguntas. Eu acho ótimo todas as perguntas, mas como a gente já tem o Alan na sala esperando e está no horário dele, a gente vai passar a bola para o Arthur. Arthur, é contigo agora. Como vão encarar os materiais pedagógicos? Primeiro, vamos conversar com a instituição se é possível trocar o material. É verdade que vem a educação, a Secretaria de Educação, eles sugerem uma lista de materiais e cada professor escolhe um. Aconteceu com minha filha, em um ano, que eu fui e os professores nem tinham lido esse livro. E era um material que eu não lembro o nome, mas ele fazia apologia ao suicídio e ao homicídio. Eu não lembro qual é o material, mas eu li um trecho que ele descrevia o dourado da bala e o tininho da bala entrando na arma e a sensação de encostar a arma na cabeça. E foi horrível. Então me aproximei da instituição, mandei mensagem para os outros pais. Vocês viram o material que os filhos vão trabalhar? Começaram a ler, eu disse, eu vou pessoalmente e depois vocês vão. Se tivermos resposta, ok. Se não, a gente faz um grupo e manifesta. Graças a Deus que na primeira conversa a professora viu, conversou com a diretora viu, conversou com a professora e trocaram o livro. Na outra instituição já não aconteceu mesmo, como aconteceu com falei da Bolsa Amarela. Quando isso acontece, de não poder lutar contra os materiais que são impostos, o que é que nós devemos fazer como pais? Nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Nós devemos ensinar as nossas crianças desde os primeiros dias de vida, desde os primeiros meses, aquilo que nós queremos que eles aprendam, aquilo que nós queremos que eles saibam da vida. Aconteceu minha filha no segundo ano do magistério, o ano passado, eu levei ela chorando dentro do carro. Mãe, eu não aguento mais ir para a escola, mãe, eu não quero mais ir, mãe. É horrível. E eu disse para ela assim, se tu vai fugir de todas essas situações críticas que acontecem, nós precisamos, tu não vai chegar em nenhum lugar, isso sempre vai haver, então tu precisa encarar. Depois eu concluo a história. O aula está no ar. Vamos lá, vamos ver se conseguimos ouvir. Bom, pessoal, primeiro eu quero dizer que aqui presente vieram vários conselheiros e vieram também os fundadores, que é a Danusa e o Lene, que está sentadinho lá no sofá. Está aqui o Lene. A Danusa e o Lene, nós somos os fundadores, e a gente tem também a Luciane, a Marili, que são do nosso conselho. Eu também queria agradecer a Neiva e o seu esposo por ter se desbancado lá de Porto Alegre, vindo até aqui, junto com essas pessoas. Então a gente realmente são pessoas que acompanham o FAMPEC, estão sempre junto com a gente. O FAMPEC, ele acontece uma vez por mês, normalmente uma vez por mês, no último sábado de cada mês. A gente sempre procura um espaço para colocar o FAMPEC, normalmente dentro da Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, para que a gente tenha uma estrutura com qualidade para poder fazer com que esses eventos aconteçam. O nosso conselho, ele está sendo criado, nós estamos criando núcleos, então a Danusa já conversou com várias pessoas aqui neste evento, e todos os eventos que ela vai, ela também faz esse acolhimento das pessoas para cadastrar pessoas, ela tem ali, então quem quiser passar para ela os dados, ela junta essas informações para nós podermos organizar os núcleos que estão sendo criados. Qual é a intenção desses núcleos? É que nós tenhamos pessoas comprometidas em
unir os grupos de direita, unir empresários de direita, unir religiosos da direita, unir empresários de todos os setores que queiram contribuir de alguma forma e também, principalmente, fazer o acompanhamento dos nossos políticos, além do apoio a esses políticos. Então nós temos já pessoas do FAMPEC que têm uma expectativa de participar das eleições do ano que vem, a própria Marili, a própria Danusa já tem uma expectativa de participar como candidatos o ano que vem. Então assim, qual é a nossa função do FAMPEC? É criar esses núcleos não só para fazer os eventos, levar comunicação, levar informação, mas também para apoiarmos as pessoas que são nossas, para estarmos de olho nos nossos candidatos também e também podemos apoiar nas eleições. Então assim, o FAMPEC foi criado primeiramente para fazer tipo e foi a primeira vez, né, Danusa? Foi criado para fazer uma fiscalização das urnas, então foram grupos criados para fazer as fiscalizações das urnas e se sentiu a necessidade de que esse grupo fosse criado para fazer eventos. Então a gente tem eventos, eles acontecem simultâneos, a gente tem uma correria de estrutura toda vez que a gente faz o evento, eles acontecem simultâneos em algumas cidades, tem possibilidade de, já teve condições de fazer em 4 cidades ao mesmo tempo. Então a gente tem uma missão muito importante que é, além de unir as pessoas e criar esses núcleos, fazer com que a gente tenha esse espaço apoiado um pelo outro. Então, tanto as associações que são nossas parceiras, a gente faz eventos lá, a gente leva o FAMPEC e ao mesmo tempo, quando são criados novos projetos, a gente ajuda a acompanhar e ajuda até a montar. Tem associações aí que a gente está ajudando a montar. Então a intenção justamente é essa, né? O FAMPEC é uma entidade que está se estruturando cada vez mais. A gente vai ter nessa estrutura responsáveis por cada um dos setores e a organização vai aumentar cada vez mais e dentro das suas cidades também. E a gente tem, para ter condições justamente de fazer todo esse trabalho, não só o trabalho cultural, mas também o trabalho de acompanhar as eleições e acompanhar as pessoas que foram eleitos também, porque é uma missão muito importante e o FAMPEC vai cumprir isso de uma forma muito efetiva. Tá? Enfim, eu gostaria que a Danusa e o Lene viessem aqui, eu só queria que eles tivessem uma palavrinha, se fosse possível, para falar um pouco o que eles acreditam que é o FAMPEC, porque a gente acredita muito nesse projeto. A gente faz parceria com todos os grupos, tem vários grupos que chamam a gente, tem grupos que não conhecem ainda o FAMPEC e a gente gostaria muito de estar presente nesses grupos. Eu hoje participo de mais de 300 grupos e em todos esses grupos, toda vez que tem um evento, a gente promove tanto o nosso parceiro quanto o próprio FAMPEC para que todas as pessoas saibam dos eventos que estão acontecendo e mesmo assim não chegue em todo mundo, tá? Então, Danusa, tu quer completar, complementar qualquer coisa? Assim, só para contar um pouquinho da história, né, o FAMPEC surgiu no Espírito Santo, né, com um propósito, para vocês saberem o que é a sigla, FAMPEC é Fórum de Ativistas, Movimentos Parlamentares e Empreendedores Conservadores, que visa criar núcleos em todos os estados e municípios do Brasil para criar fóruns, debates, palestras para o público conservador. Né? E com isso a gente está conhecendo pessoas com outros projetos, como foi a Ana. A Ana participou do nosso primeiro encontro lá na Câmara de Vereadores, trazendo para a gente a questão foi a SAB, né? Não, a SAB é da Gabriela, junto com a Gabriela Ritter, né? Da SAB. Qual era o nome daquele que foi passado? Não, não foi passado. A SFAV é a Associação dos Familiares e Vítimas. A Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. Nós temos uma gaúcha que é presidente, chama-se Gabriela Ritter. Naquela ocasião nós fizemos uma dobradinha na mesa falando sobre os presos políticos, né? Ela é filha de um preso político. Então, essa é a ideia, né? Hoje a gente sente necessidade de unir a direita, de informação principalmente, né? Porque a gente não tem, infelizmente a gente ficou muito acomodada durante anos e por aí a esquerda foi tomando conta, né, de todos os espaços, dentro do Brasil, né? Então, assim, a gente conta com o apoio de todos vocês. Eu já peguei o nome de algumas pessoas para poderem fazer parte do grupo do WhatsApp que a gente tem do FAMPEC RS.
né? E se vocês puderem divulgar os eventos que tem ali, porque tipo, a gente começou em Porto Alegre, hoje a gente está aqui em Caxias, né? Fazendo núcleo aqui em Caxias, a gente já tem em Canoas, a gente já vai ter no litoral. Então, a partir do momento que vocês começarem a divulgar os eventos dentro dos grupos de vocês, conservadores, vocês daqui a pouco vocês vão para ali, mas conhecem alguém lá em Porto Alegre, em Canoas, no litoral, que podem estar fortalecendo esse evento e assim a gente pretende estar crescendo. Tá? Então, depois eu me disponibilizo ali para pegar o contato de vocês e aí a gente vai se unindo dessa forma. Obrigada. Lene? Não, Lene tipo. Bom, seguinte, gente, só para a gente ter uma noção assim, da importância disso, e ontem eu estava falando com o Edson, eu já falei com algumas pessoas aqui, que é o seguinte, a direita é muito reativa. Tá? Tudo que a direita faz é porque ela tomou um susto, porque ela foi agredida de alguma forma, ou porque veio alguém e botou uma lei em cima. Então a direita ela é reativa. Nós não planejamos, nós não temos estratégia, nós não pensamos no futuro. Todos nós aqui temos uma certa consciência de que daqui a muitos anos é que a gente vai conseguir realmente um espaço razoável dentro desse projeto que é a esquerda hoje. Nós temos que ter essa consciência que as coisas não vão acontecer, não vão existir pessoas perfeitas, não vão existir candidatos perfeitos, não vão existir projetos perfeitos, mas nós estamos aprendendo desde 2012, nós começamos a reagir, em 2015, 2016 começaram a surgir os movimentos conservadores, que são realmente os que dão uma base mais fortalecida, tem os movimentos liberais que são mais antigos, mas que acabaram perdendo força porque realmente queriam outra coisa. Então nós buscamos muito mais ter essa consciência de que existe a necessidade de um planejamento, e o planejamento passa por aqui, passa por uma associação, passa por uma fundação que está buscando educação, passa por uma cooperativa que busca educação e educar muito bem, passa por projetos diversos que vão nos inserir dentro de um modus operandi da esquerda, passa pelo Conselho Tutelar, passa por envolvimento das comunidades carentes, passa por movimentos dentro das prefeituras de uma forma geral, passa sim por políticos profissionais. A gente tem que parar com esse papinho demagogo de dizer, não pode ter político profissional. Tem que ter sim, porque eles têm político profissional, nós vamos ficar nessa enrolando até quando? Então assim, precisamos sim ter formações, pessoas de formação, pessoas com conhecimento político, pessoas com conhecimento de leis, porque não adianta aí o cara chegar lá depois, nunca foi político, era administrador de empresa, ou era famosinho, entra lá dentro, não sabe como fazer um projeto de lei, cai fora, toma um rapa de um político famoso lá e deu o povo dele. Acabou. Como é que não quer ser enrolado como José Dirceu da vida? Vai acabar sendo enrolado sempre. Nós temos sim que formar nossos políticos, desde pequeno, nós temos que sim que formar pessoas que estejam envolvidas em política e principalmente nós temos que fomentar a nossa militância. O que é a nossa militância? A nossa militância são as associações, são as fundações, são os grupos, e nós temos que fomentar esses grupos para quê? Porque sem pessoas especializadas em fazer movimentos sociais e projetos, a gente não vai conseguir evoluir. Eles têm, gente, uma quantidade infinita de projetos sendo pagos para sobreviver todos os dias. Eles botam 500 pessoas no centro de Porto Alegre em meia hora. Mas como é que esse povo não trabalha para eles? Recebe salário para ficar fazendo política o dia inteiro, estudando política. Ou vocês acham que as bolsas de mestrado vão para quem? Então assim, a gente tem que ter a consciência de que nós precisamos tomar esses espaços, nós precisamos fomentar os nossos grupos e precisamos sim dar apoio às associações, sim dar apoio às fundações, aos grupos que são profissionalizados e que estão sim planejando um futuro, como por exemplo a cooperativa dela. Tá? Então, por isso que eu falo que o papel da FUNPEC é tão importante e que a gente precisa se atentar a isso. Porque a gente tem que parar com esse negócio de, não, outra coisa que eu acho que é um absurdo, não podemos ter dos nossos como CC. O que é isso? E vamos deixar para eles então os CCs. O que é isso, gente? Vamos parar com essa demagogia. Não uso o sistema, eu sou limpinho, não uso dinheiro público. Bom, então tu deixa que eles vão usar e vão usar contra nós. Então não dá para ser, não dá. Está dentro da lei, é possível, não é ilegal, não é imoral, vamos usar.
tá? Porque o que acontece? Tem muita gente que é limpinha e, ai, tu viu que eu não usei nada do dinheiro público, mas e aí, tu fez o quê? Ah, não fiz nada também não. Então, e aí, tá fazendo o que lá? Tá só para dizer que tu é bonito? Qual é a base? Não tem, cara, não tem. Então você pega essa grana e paga para um estudante ir fazer um mestrado em ciência política, sabe? Então, assim, é essas coisas que a gente precisa prestar atenção. Nosso pensamento tem que ser a médio e longo prazo. Nós precisamos planejar os nossos grupos, unir nossos grupos, que tem muito ego aí dentro da direita, a gente vê que é a coisa mais maluca que tem. As pessoas não querem ser mais bonito que o outro, não querem ser mais ajeitado que o outro. E a gente tem que entender que a missão é muito maior. A gente está cumprindo missão. Eu sou um cara que eu trabalho com política há muito tempo já, trabalho desde 2017 dentro da Prefeitura de Porto Alegre, trabalhei como assessor da Fernanda Bart, trabalhei como assessor da Ana Rosário. Eu conheço o trabalho político há muito tempo. E eu vou dizer para vocês assim, enquanto nós não tomarmos o sistema por dentro e nós não entrarmos dentro das comunidades e não entendermos que nós precisamos planejar, nós não vamos a lugar nenhum, tá bom? Nós não vamos conseguir evoluir em lugar nenhum. Outra coisa. Eu ia aplaudir, né? Só mais uma coisa. Eu tenho um projeto, tá? Que, inclusive eu vou falar rapidinho dele, mas eu não vou prolongar. Eu tenho um projeto que eu vou conversar contigo depois, que é um projeto um projeto de qualidade, é um selo de qualidade para escolas que estão dentro de um conceito. E aí depois a gente vai conversar sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. A gente teve uma luta muito grande aí para conseguir fazer esse projeto acontecer, mas tudo sempre dá certo, graças a Deus. Obrigado, gente.